Olá, dou-lhe as boas-vindas, o meu nome é Jorge Amaro, sou membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses e hoje vou falar-lhe de um tema que pode ser muito importante para si, ou então para alguém que o conheça, para um familiar seu. Enfim, este tema tem a ver com uma questão: curar traumas psicológicos sem medicamentos. Será que é possível? Você quer naturalmente saber uma resposta, ok, vai já ficar a saber essa resposta daqui a pouco, mas para já agora, enfim, peço-lhe para colocar o seu gosto, ok? E também subscrever o nosso canal. Muito obrigado. Então, voltando à questão, curar traumas psicológicos sem medicamentos é possível? Sim, não? Digo-lhe, sim, é possível. Eu vou falar mais daqui a pouco sobre a psicoterapia EMDR, que tem uma metodologia própria para se ultrapassarem precisamente alguns traumas. De facto, a EMDR é uma abordagem psicoterapêutica breve, em que após poucas sessões se podem obter altas taxas de sucesso na cura de um trauma. Está um bocadinho de vento e se calhar vai começar a chover, mas vamos continuar a gravar. Ora bem, vamos então ver o que é um trauma para a psicologia, um trauma psicológico. Ou seja, um trauma psicológico pode traduzir-se numa perturbação, muitas vezes crónica, portanto, que traz muito sofrimento à vida de uma pessoa. Talvez até já tenham ouvido falar da perturbação de stress pós-traumático. Portanto, uma pessoa com uma perturbação deste tipo faz tudo para evitar as situações que lembrem o acontecimento original traumático. Ou seja, faz tudo, mas não consegue. Portanto, é um quadro clínico em que realmente a pessoa, portanto, enfim, vem-lhe sempre à memória o tal evento perturbador, vem-lhe à memória constantemente. É como se não tivesse passado nenhum tempo sobre a ocorrência do tal evento perturbador. Portanto, a pessoa evita tudo aquilo que se assemelha ao evento, ao episódio original, até pode evitar temas de conversa. Exemplos, pode ser alguém que foi vítima de um assalto, de um rapto, pode ter sido vítima de um acidente rodoviário, um ex-combatente de guerra, alguém que sofreu até violência doméstica, um assunto que está muito na ordem do dia. Se calhar você conhece então alguém que viveu uma destas situações e talvez saiba que se podem verificar vários fenómenos algo anormais, digamos assim. Portanto, as pessoas podem até sofrer de insónias e, portanto, sempre com aquelas memórias intrusivas relacionadas com os tais eventos traumáticos que viveram. Essas pessoas podem então ter até uma sensação de insegurança, podem andar até com sentimentos de desconfiança em relação às outras pessoas, andam sempre com uma grande preocupação e incerteza face à vida. E interrogam-se frequentemente até se os outros gostam delas, e depois aparece outra coisa, a culpa, sentem muita culpa, sentem vergonha. Portanto, essas pessoas culpam-se e não apresentam, de facto, aquelas estratégias mais corretas, mais adequadas para lidarem com o seu trauma. Portanto, em resumo, as pessoas vítimas de traumas psicológicos severos apresentam reações emocionais exageradas, podem andar então com as tais insónias, com um grande nível de ansiedade, com irritabilidade e apresentarem até episódios às vezes de muita agressividade, de raiva, uma raiva que às vezes é dirigida para as outras pessoas, mas que também pode ser dirigida para si próprios. De facto, quem sofre destes traumas, para estas pessoas a vida passa a ser muito difícil, até com crises de choro frequentes, às vezes aquela sensação de enlouquecimento. Poderão andar então com as emoções todas muito vivas, à flor da pele, tudo sempre relacionado com a situação traumática que viveram. Enfim, tudo isto são realmente sintomas. Estou a falar de sintomas. A pessoa pode realmente chegar ao tal cansaço extremo, ou enorme desconforto, ou uma fadiga crónica. E vou então voltar a falar do EMDR, que realmente pode ser uma solução eficaz para essas pessoas que sofreram traumas psicológicos relacionados com eventos graves. O EMDR, aliás, chama a esses traumas com T maiúsculo, mas também fala de traumas com T minúsculo e isso sabemos de falar mais em pormenor
noutros vídeos. Portanto, as pessoas que sofreram, mais uma vez o exemplo, o acidente de viação, portanto, que sentem muita ansiedade, e essas pessoas, portanto, podem ficar com os seus níveis de adrenalina muito altos, sentem o coração a bater fortemente e até podem ter ataques de pânico. Essa pessoa que teve um acidente rodoviário, por exemplo, quando volta a conduzir, pode ter um ataque de pânico e sentir tipo um caos interior, portanto sente-se impotente, sente-se perante algo que não consegue controlar, sente-se, portanto, à mercê das tais lembranças, das tais memórias perturbadoras que até parece que ganham vida própria e que podem irromper a toda a hora. Portanto, a pessoa sente realmente esse caos interior e pode não saber até bem o que é que se está a passar com ela, sabe apenas que está com um sufoco dentro dela, portanto um grande mal-estar, perigoso, esmagador, portanto já demos exemplos de situações que podem provocar realmente traumas, mas também há situações que podem ser traumáticas para umas pessoas e não para outras, ou seja, há pessoas, portanto não é obrigatório que provoquem um trauma a toda a gente. Enfim, em psicologia há um conceito que é o coping, uma palavra inglesa, tem a ver com o modo como a pessoa lida com determinada situação, uma situação interna ou externa, portanto, num determinado momento. O coping é diferente do conceito de resiliência. A resiliência, aliás, a resiliência tem a ver, digamos, com a totalidade das experiências de coping e, portanto, as situações podem ser traumáticas para uns e não para outros, porque todos nós lidamos de modo diferente com determinadas situações. Portanto, podem causar ansiedade, medo, os tais sentimentos de vulnerabilidade, a fragilidade, a impotência a umas pessoas, mas não a outras. Ora bem, os psicólogos têm-se debruçado sobre estes assuntos ligados à vivência de situações traumáticas, têm sido feitos muitos estudos científicos. E os estudos científicos apontam para uma coisa, o medo. O medo, muito medo, o medo ligado à ideia da morte, de podermos morrer. Por exemplo, num assalto em que há uma pistola apontada à cabeça, pode surgir o trauma por causa da associação que fazemos com o nosso medo de morrermos. Portanto, voltando à questão posta inicialmente, se é possível curar esses traumas sem medicamentos, a resposta é clara, sim, é possível. Fazemos isso, os psicólogos fazem isso e mais uma vez falo então do EMDR, que será objeto de noutros vídeos falaremos disso. Portanto, agora despeço-me de si, ok? Então não se esqueça de colocar aí o seu gosto, de subscrever o canal, despeço-me de si, muito obrigado. Um abraço.